bem típico isso, Sérgio, que esse pessoal que quer falar de física quântica, terapeuta quântico, coach quântico, eles fazem muito disso. Eles querem utilizar da ciência e do termo científico para credibilizar uma coisa que não é científica. Exatamente. Porque não foi o Albert Einstein que propôs a existência de buracos negros. O pessoal chega depois nos comentários, eu não entendo nada que esse professor fala, não sei o que. Gente, aqui tem coisa que é difícil mesmo, gente. Qual que é a matéria que é mais temida aí pelos alunos? Relatividade ou quântica? Você vai lá, você mata o seu avô, só que como é que você vai existir se você matou o seu avô? E se você não existe, como é que você, se você não existe, como é que você foi lá para matar o seu avô? E aí, né, também com o lance da relatividade, surge também o lance da viagem no tempo, né? Com o lance da... Aí vem o Einstein lá aí tem os dois... Aí, então vamos lá. Primeiro tem um paradoxo importante, né, que surge com o lance da velocidade com a dilatação, que a gente não falou, que é o paradoxo dos gêmeos. Sim, né? Exatamente. Que tem o paradoxo dos gêmeos, que basicamente um gêmeo fica num lugar, o outro viaja perto da velocidade da luz. Quando ele volta, o que estava aqui envelheceu e ele está novo, né? Sim, então exatamente. não pode, porque eles são gêmeos. E aí como que fica essa parada? E o outro famoso é o paradoxo do avô, né? Aqui é uma versão do... Ah, não, mas do avô é da volta no tempo. Passado, da volta no tempo. É verdade, é verdade. Então essas coisas surgem aí na relatividade, né? Exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, no contexto da relatividade geral, no contexto da relatividade restrita, de alguma forma seria possível você voltar ao passado, dada aqui algumas condições. Não existe assim nenhum grande impeditivo. Mas isso me recorre a paradoxos. E o que são paradoxos? Os paradoxos são problemas que ocorrem em algumas hipóteses que poderiam ser científicas. Então você lança a hipótese, por exemplo, eu quero saber, dá para voltar para o passado? Eu consigo voltar para o passado? Bom, vamos lá. Se eu volto para o passado, vão surgir vários paradoxos, né? Por exemplo, a questão de você vai lá, você mata o seu avô, só que como é que você vai existir se você matou o seu avô? E se você não existe, como é que você foi lá para matar o seu avô? Mas aí nessa interpretação de que a linha do temporal é a mesma, né? Na interpretação de que a linha temporal é a mesma. Porque tem a interpretação da Marvel. Tem a interpretação da Marvel que é a linha temporal paralela, né? Exatamente. Isso aí. E aí não tem problema, porque você pode até interagir com o seu eu do passado. Exatamente. Né? Mas qual que é a linha que você acha que tem? Cara, eu não acredito em viagem ao passado, não. Eu não acredito por conta da segunda lei da termodinâmica, né? Que a gente até já discutiu isso, que é do aumento da entropia. Isso aí. A entropia é uma grandeza... O pessoal entender aquele negócio assim, ó, que você põe um prato aqui, ó. Certo? Certo. Se eu jogar o prato aqui no chão, ele quebra. Então, o tempo passou para cá, né? Que é o jeito que a física vê o tempo, que é essa coisa complicada. Não tem nada que eu faça, ou não existe nada, que esse prato volte e se reconstrua para cá. Exatamente. Você vai conseguir desquebrar o prato? Não tem como desquebrar. Você não vai desquebrar o prato. O copo, tal. Então, ou seja, você está aumentando, né? A tal da entropia que a gente fala o tempo todo nisso. Exatamente. Então tem essa brincadeira aí também. Então, assim, por conta disso, eu não creio. É uma coisa que relaciona muitos paradoxos. Tem também o paradoxo de Bootstrap, né? Que quem assistiu aquela Dark discutiu muito, fica doido com o lance do paradoxo do Bootstrap. Ou seja, imagina você tem um livro na tua mão hoje aqui. Você lê o livro, você gostou do livro. Aí você cria uma máquina do passado, você volta para o passado e entrega esse livro para você mesmo no passado. Só que aí, então você lê o livro, você gosta do livro e você coloca o seu nome no livro. Então você fala, não, você é autor desse livro agora. Só que o que acontece? O que está acontecendo aí? O livro não tem uma fonte, o livro não foi escrito por ninguém. Isso é um paradoxo, isso é um problema. Como assim? O livro tem que ter sido escrito, tem que haver uma fonte de geração daquela informação. Então isso que é o paradoxo do Bootstrap. É mais um problema que surge quando a gente fala em viagens no tempo. Aí, por essas questões todas, eu não acredito muito em viagens no tempo. Entendi. O Sérgio também falou da questão dos paradoxos dos gêmeos. É outra coisa bastante interessante, que eu até já falei isso aqui, né, Sérgio? Isso. O paradoxo dos gêmeos, ele ficou popularmente reconhecido como o paradoxo do fato, os caras continuam sendo gêmeos ou não. Só que tem um ponto aí, Sérgio, que é o seguinte,
depende de qual relógio que eu estou olhando. Se eu estou olhando no relógio da Terra, independentemente, o cara está mais novo, mas o cara continuou nascendo naquele mesmo dia e para a Terra o tempo que passou foi aquele. Então eles continuam sendo de fato gêmeos. O paradoxo dos gêmeos em si, eu não vou ficar... Mas ele tá mais velho, né? Não, biologicamente, vamos dizer assim, biologicamente falando, tipo, o aspecto físico dele, do cara que viajou, ele continua mais jovial, ele se mantém jovial. Só que no relógio da Terra, passou 60 anos para um, passou 60 anos para outro também. O que não passou 60 anos foi no relógio do cara que viajou. Sim. Então, para o cara que viajou, ele não vai ter 60 anos, ele vai ter 20, por exemplo, vamos supor. Mas aí quando ele voltasse para... Vamos supor que ele saiu da Terra. E quando ele voltasse, como que é a Terra ia estar o quê? Ele ia encontrar uma outra Terra ali, passado... Na verdade, quando ele voltasse, para ele só passou 20 anos, só que ele voltou para a Terra, ele vai encontrar uma Terra onde passou-se 60 anos, na verdade. Só que o paradoxo mesmo, ele reside no seguinte ponto. É o seguinte... É aqui que reside o paradoxo dos gêmeos, na verdade. Imagina o seguinte. Então, um dos gêmeos viajou, certo? Só que um está numa velocidade muito próxima da luz. Só que se eu fixar o meu referencial nesse cara aqui, na verdade é esse cara que viajou, né? Então, na verdade, esse paradoxo é um paradoxo relacionado aos referenciais. Quem que está viajando com relação a quem e, portanto, quem que vai envelhecer? Para quem o tempo vai dilatar? Essa é a raiz do paradoxo. Só que aí... Você resolve o paradoxo dizendo, viajou à velocidade próxima da luz, quem foi? Acelerado à velocidade próxima da luz, né? Porque ninguém viaja à velocidade próxima da luz sem ser acelerado à velocidade próxima da luz, né? Então a pessoa tem que ter sido acelerada. Mas enfim, mas no fim das contas, a questão ficou popularmente conhecida dessa forma, mas a raiz ali, quando ela foi proposta no sentido de bater na relatividade restrita. É um cara que queria dar porrada no Einstein, como sempre, todo mundo querendo dar porrada no Einstein, né? Para dizer, a relatividade restrita está errada. Aqui, o paradoxo que eu tenho. Mas logo responderam, esse paradoxo aí, viajou à velocidade próxima da luz, quem foi acelerado à velocidade próxima da luz. E logo surge um salto, né, para a relatividade geral, que foi um salto assim, como eu falei, do princípio da equivalência, né? Que faz essa equiparação, e aí o Einstein não foi de uma hora para outra que surgiu a relatividade geral, foram anos de construção. Tanto que ele só foi publicar o artigo dele da relatividade geral só no ano de 1914, se eu não me engano. Que ele publica o artigo mostrando a sua teoria. E aí vem uma coisa muito legal. A gente falou do problema do desvio do periélio de Mercúrio. Quando ele apresenta a relatividade geral, ele já apresenta a relatividade geral como uma teoria de gravitação, tá? No artigo dele. E aí, só que nesse artigo, ele já apresenta a relatividade geral resolvendo o problema do periélio de Mercúrio. Sim. Ele mostra que o periélio, que com a nova teoria de gravitação que ele estava propondo, o periélio de... O problema na órbita do periélio de Mercúrio era resolvido e, portanto, entendido. Só que o que a relatividade geral traz, né, Serjão? Ela traz um conceito que também é um conceito puramente matemático, porém eu não vou trazer os detalhes disso aqui, que é o da curvatura espaço-temporal. Beleza? Primeiro, a gente tem que voltar um pouquinho lá para Minkowski, que é ele que propõe a ideia de que, então, de uma ideia da existência de um espaço-tempo. Ele pega e inclui o tempo como sendo uma dimensão num espaço quadridimensional. O Einstein já usa isso para a relatividade restrita e continua usando no contexto da relatividade geral. Beleza? E aí, o que a gente tem? Que agora, a relatividade geral, ao contrário do que dizia a mecânica newtoniana, ela falava, o Sérgio falou aqui, massa atrai massa e temos então, portanto, uma força de interação devido a essa atração entre massas. Perfeito? Isso perfeito. Mesmo. Isso dizia a gravitação newtoniana. A relatividade geral, ela já não diz mais isso. Ela diz o seguinte, quantidades de massa curvam o espaço-tempo, beleza? Quantidades de massa curvam o espaço-tempo
E outras partículas que tiverem no entorno disso vão se guiar por essa curvatura, entrando, por exemplo, em órbita. Beleza? Deu para entender? Então agora a gravidade não é mais devido à interação entre matéria. Na verdade é uma interação entre matéria e espaço. E na verdade é assim, como já dizia Carl Sagan. Eu acho que foi Carl Sagan. Quantidades de matéria dizem como o espaço-tempo tem que se curvar e a curvatura espaço-temporal diz como matéria tem que se movimentar. Essa é a ideia. Tá vendo só? Vai escapar deles aí, não consegue, não. Não consegue, não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Muito bem, pessoal. Uma aula aí, aula de relatividade. O senhor dá esse curso na faculdade? Eu sou professor, eu sou praticamente dono da cadeira de relatividade geral. De relatividade geral mesmo. Eu dou a disciplina de introdução à relatividade geral. Agora eu e um grande amigo meu lá também, professor do ITA, estamos em breve, vamos propor um curso uma disciplina de relatividade geral, tópicos avançados de relatividade geral. E, enfim, é a minha área, é com que eu trabalho e é o que eu faço aí, relatividade. Mexo isso com relatividade, mesmo. Aplicações da relatividade geral. E dou aula disso, adoro dar aula disso. Inclusive, eu tenho um montão de vídeo, tá? Eu tenho um curso completo de relatividade geral no meu canal no YouTube. Então, for lá procurar Professor César Lenz no meu canal de YouTube, vai ter lá um curso completo. Só que é um curso em nível de pós-graduação. De pós-graduação já. É um curso mais avançado. Eita, então é bem avançado, hein? A galera não consegue fazer, né? É mais avançadinho. Eu pretendo ainda fazer um mais leve. Ah, não, tem que fazer, né? Tem que ter em todas as vertentes aí, entendeu? Todas as vertentes, para ficar mais alcançável, pelo menos no sentido de o pessoal entender os conceitos. Mas sabe quem tem? O Alexandre Zabô, cara. Ele tem um curso de relatividade para leigos, assim, bem legal, assim, que explora muito bem os conceitos, assim. Eu gosto de propagandear, porque quando o cara faz a coisa bem feita... Você conhece o Alexandre, né? O professor Alexandre Zabô, claro, da UFSC. Claro. Não, a gente tá aí para fazer algumas coisas junto também. Legal. Misturando os cursos aí. Legal. Muito bom. Então, com isso aí, explica bastante coisa já, né? Sim, explica bastante coisa. Tem que ver devagarzinho. Provavelmente vai ter que repetir o vídeo, ver de novo e tal. O pessoal chega depois nos comentários. Eu não entendo nada que esse professor fala. Não sei o que. Gente, aqui tem coisa que é difícil mesmo, gente. Tem coisa que é difícil, tem coisa que precisa de tempo e tal. Mas a gente está tentando trazer, eu juro aqui, eu estou tentando trazer da forma mais palatável possível. E que distingue um pouco do que o pessoal coloca na internet. Porque o pessoal fala muita bobagem na internet. Tem muito conceito errado que é jogado e tal. E aqui, eu com o Sérgio aqui, a gente está tentando trazer da melhor forma possível, só que na precisão, né, não, Sérgio? Ah, é isso mesmo. Com certeza. Então, vamos seguindo aqui na nossa linha do tempo. Vamos lá. O Einstein faz lá os trabalhos, tal, não sei o quê. Ele tem um encontro famoso dele com o Hubble, né? Ele vai lá encontrar com o Hubble. Isso aí já acontece um pouco depois. Isso aí já acontece um pouco depois. Mas, porque, na verdade, seguindo a linha do tempo, Sérgio, tem uma coisa que é o que torna a relatividade geral uma teoria de corpo científico, que é o eclipse solar de 1919, que foi medido aqui em Sobral. É isso mesmo, a gente ia chegar nisso aí. O Einstein, ele dá muita sorte, né? Eu acho que é muita sorte também. Sim. Porque ele propõe essas coisas em começa em 1905 e termina em 1915. Sim. E logo depois que ele faz essa proposição, vai aparecer um eclipse solar. Então ele teve sorte, sim. Não, teve. Mas você sabe que ainda teve um eclipse solar antes, que aconteceu na Rússia. E a equipe lá do... não acredito. Do Eddington. Qual que é? Eddington. Que foi o astrônomo que fez a verificação. O segundo nome dele é Eddington. Me fugiu o primeiro nome dele, infelizmente. Ele tentou levar uma equipe para a Rússia. E teve um problema ali, quase foram presos e tal. Tem toda uma história aí. Que, na verdade, o Einstein, ele já propunha a ideia. Então, vamos primeiro contextualizar, né? O que acontece? A gente falou aqui que a relatividade geral, ela propõe uma teoria de gravitação onde agora a gravidade é curvatura espaço-temporal. Então, se gravidade é curvatura espaço-temporal, se eu tenho, então, um feixe de luz que passa
nas proximidades, se eu tenho um feixe de luz que passa nas proximidades de uma quantidade de matéria que está curvando o espaço-tempo, esse feixe de luz ele tem que ser desviado. Essa que é a ideia. Então, a ideia do Einstein propôs, vamos medir esse desvio da luz. Vamos medir o desvio da luz. Né? Tem que medir, isso tem que ser medido. E aí ele propõe lá, e na verdade ele já faz um cálculo. Olha, se eu tiver certo... vai ter esse desvio aqui. Vai ter um desvio. E por que teve que isso acontecer num eclipse solar? Vamos explicar, né? Vamos explicar isso aí. Por que isso teve que acontecer no eclipse solar? Porque imagina o seguinte, pessoal. Para eu conseguir ter um desvio de luz, que fosse possível medir, a quantidade de matéria tem que ser muito alta. Então, o Sol é uma quantidade de matéria muito grande que seria capaz de desviar. Só que como é que eu vou olhar para uma estrela distante? Porque, é claro, basicamente o que os caras vão medir não é a luz desviando. Na verdade, o que eles vão medir é o desvio na posição das estrelas. Exatamente. Só que para enxergar as estrelas com o Sol na frente, você precisa do quê? Tá escuro. Como é que vai estar escuro com o Sol ali? Num eclipse solar, certo? Então, famosos, isso mesmo. Aí a ideia basicamente é essa. Então esse eclipse solar aconteceu em 1919 e aí o Eddington ele levou uma equipe para a Ilha de Príncipe ali na África e também uma equipe, inclusive o Eddington estava ali e veio uma equipe aqui para Sobral. Ambas as equipes fizeram a medida e principalmente a equipe aqui de Sobral conseguiu fazer umas boas medidas bem precisas e realmente eles verificaram de que a posição das estrelas no céu estavam desviadas devido à presença do Sol ali, o que confirmou a relatividade geral em detrimento à física, à gravitação newtoniana. E sabe o que é muito legal? Porque os caras foram muito corajosos, cara. Por quê? Imagina o seguinte, Sérgio. Eles fizeram esse experimento, o Eddington foi lá, fez esse experimento em 1919, um experimento que colocava em contraposição, uma teoria de gravitação de um inglês versus a teoria de gravitação de um alemão. No período de Primeira Guerra Mundial. Porque em 1919, a Primeira Guerra Mundial estava comendo solta. Ah, sim. E o cara foi lá, ainda assim, fez o experimento e mostrou que a relatividade geral era uma teoria de gravitação melhor do que a teoria de gravitação newtoniana, e essa, portanto, passa a ser uma teoria de gravitação de corpo científico depois desse experimento, o que elevou o Albert Einstein a ser uma celebridade. Aí, Tainá, eu mandei uma imagem para você, coloca aí para nós. Então teve isso, né? O Einstein teve uma sorte danada, porque 4 anos depois ia ter um eclipse, né? Teve um eclipse. Então o que eles fizeram? Eles vieram aqui no Brasil, foram em Sobral 6 meses antes do eclipse, viram aquelas estrelas ali todas de noite. Perfeito. Catalogaram elas. Quando eles voltaram lá e tamparam, eles tinham as estrelas ali, eles só comparavam com o que eles tinham notado. Sim. Daí chegou. Conseguiu? Essa aqui é a figurinha, essa é a figura do eclipse, ó. Em Sobral, no Ceará, aonde tem uma imagem ali que é Então, isso aqui, todas as marquinhas, né, são as estrelas. Eles escolheram algumas estrelas, óbvio, para fazer as que eram mais brilhantes e tal. E quando você tem esse grupinho de marquinha, quer dizer que aquelas ondas ali, né, aquelas ondas bonitonas lá, eles tiraram fora dessa parada. Mas aí tá a foto aí do eclipse de 1919. Histórico, né? Histórico, que ajudou a provar para todo mundo que... né, a relatividade geral estava certa. Exatamente. Até o pessoal entender, né, que período que nós estamos falando final do século XIX e início do século XX, né? Que se você pegar, é um dos momentos, assim, né, em que a parte da física estava mais borbulhando. Se você pegar a história ali do Oppenheimer, já contei aqui também, tudo está acontecendo naquele mesmo momento. Depende para onde você olha. Se você olhar para a galera do Oppenheimer, lá, da galera do átomo e tudo mais, estava acontecendo uma coisa. Se você olha para a galera da física, estava acontecendo uma outra coisa, né? Sim. Então tinha pequenas revoluçõezinhas acontecendo ao mesmo tempo, né? E o Einstein era um cara incrível, porque de alguma forma ele se envolveu em tudo, cara. Né? Ele era um cara incrível, porque
Por exemplo, pega 1905, que é um ano miraculoso. Vamos falar disso. Cara, ele publicou 5 artigos de coisas completamente distintas, então. E ele tinha só 26 anos, se não me engano. É isso mesmo. Ele não era, né? Então vamos falar de 1905, que é quando começa essa história toda. Para quem nunca leu nenhuma biografia do Einstein, nem nada, né? O Einstein, ele não trabalhava na universidade, ele tinha 26 anos de idade, ele era um examinador técnico lá do escritório de patentes de Berna, na Suíça. E aí, nos tempos livres, ele fazia um negócio chamado Gedankenexperiment. Gedanken. É Gedan ou é Gedan que fala? Não sei. Nunca ouviu essa palavra? Não. São os famosos experimentos mentais. Ah, sim, os famosos, claro. Exatamente. Ele ficava ali, ele era apaixonado, eu acho que ia falar Gedanken Experiment. Gedanken Experiment. Ou seja, o Einstein ficava ali e ficava fazendo os experimentos mentais que ele colocava na sua própria cabeça, na sua própria imaginação, não precisava falar para ninguém fazer nada. Então, enquanto ele estava ali analisando as coisas, a cabeça dele estava a milhão ali, né? Muito bem. Então, esse ano aí, chamado Ano Miraculoso, ele publica 4 artigos, né? Sim. Na Annalen der Physiken, um dos principais jornais, revistas, né, científicas da época, no caso da física. Um deles explicava, então vamos lá, um deles explicava o efeito fotoelétrico. Sim. O outro explicava o movimento browniano. Perfeito. E 2 deles que lançaram a base da teoria da relatividade. Perfeito. Então era Só que isso, ali, ali foi a relatividade restrita. Ah, tá. Nós vamos chegar nisso aí. Que aí mas é uma coisa já legal de falar, Sérgio. Quando a gente fala em relatividade geral, naturalmente, só que tem um turning point aí. Naturalmente, a gente está falando de uma teoria de gravitação. Porém, ela nasce como uma teoria de relatividade. Mas o que é uma teoria de relatividade? Posso explicar para o pessoal aqui o que é uma teoria de relatividade? Claro. Gente, uma teoria de relatividade, nós tivemos algumas teorias de relatividade. E uma teoria de relatividade é aquela sobre a qual eu vou propor um conjunto de equações que vão trazer transformações de coordenadas de um sistema de referência a outro. Mas peraí, o que é isso? Vamos lá. Todas essas teorias de relatividade, daqui a pouco eu cito a primeira, é o seguinte, elas diziam o seguinte: a física, todas as leis da física devem ser exatamente as mesmas, independentemente do referencial, tá? Guardem isso. Isso se chama princípio de Mach, beleza? Então, nós temos primeiro uma coisa que nós chamamos de relatividade de Galileu, ao qual as leis de Newton estariam baseadas. Relatividade de Galileu. Que basicamente, qual que é a ideia? Então eu tenho um referencial que está parado, vamos supor aqui, com relação a mim, e um outro referencial que está andando a uma velocidade constante. Beleza? Um referencialzinho parado e um referencial que está andando a uma velocidade constante. Tá? Todas as leis físicas devem funcionar para esse referencial parado, como deve funcionar para esse referencial parado, para esse referencial em movimento, exatamente da mesma forma. E para eu conseguir fazer essa descrição, para fazer essa demonstração matemática, eu tenho que ter, então, esse conjunto de equações, de transformações de coordenadas, que levam desse referencial parado a esse referencial que está em movimento. Imagina você, uma pessoa na calçada paradinha e uma pessoa andando num carro. A física que se faz num carro a uma velocidade constante deve ser a mesma física que se faz para o cara que está parado na calçada. E existem equações que fazem a transformação desse sistema de referência parado a um referencial em movimento como você dentro de um carro. Essa é a ideia. Então, esse é a relatividade galileana. Só que aí o que acontece? Com o tempo começou a se observar que existiam problemas com a relatividade galileana, porque nem todas as leis físicas elas eram, que a gente diz, invariantes sobre transformações de Galileu, ou seja, o referencial parado, a lei é uma, no referencial em movimento, a lei muda completamente, e isso não podia acontecer. E foi isso que aconteceu na verificação das equações de Maxwell, que é o eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo não funcionava
bem quando a gente falava desse tipo de transformação, desse tipo de teoria de relatividade, que é a teoria de relatividade de Galileu. Então, daí, para a gente corrigir e encaixar a teoria, o eletromagnetismo num conceito de um conjunto de transformações que me levam de um referencial parado a um referencial em movimento à velocidade constante, nós tivemos que mudar a teoria de relatividade. E aí a gente vai para a relatividade restrita e aí entra a genialidade do Albert Einstein. Tá? Houve todo um processo, muitas pessoas envolvidas, Lorentz, Poincaré, tem o famoso experimento de Maxwell-Morley, que provou que não existe éter, enfim, um montão de coisa. Porque isso eu esqueci de falar, né? Sim. Além do mundo ser diferente e tal, né? Para essa galera aí, existe o tal do éter. O que é o éter? Deixa eu mastigar aqui. O éter é um referencial absoluto, sobre o qual a luz se propaga. Então, de acordo com a ideia dos caras, é o seguinte: o éter, então, vai ser tipo uma espécie de um fluido que permeia todo o espaço, absolutamente todo o espaço, e as ondas eletromagnéticas se propagariam neste meio, o qual chamamos de éter. Só que então ele verificaria um referencial absoluto. Então, para verificar a existência desse éter, os caras proporam um experimento, que é o experimento de Maxwell-Morley, que basicamente é um interferômetro, como esse de ondas gravitacionais aí, tá? Põe a figura aí de um interferômetro de Maxwell-Morley aí. Maxwell-Morley, isso em 1887, tá, galera? O pessoal vê. Hã? Michelson Morley. Morley. M-O-R-L-E-Y. Essa figurinha do lado aí, pronto. Então, é isso aí. Não vou... Opa, peraí. Não... foi. É isso aí. Então, você tem um laser aqui, certo? Você tem um laser, você tem o espelho divisor aí no meio. Parte da luz desse laser vai para um espelho e a outra parte ela é transmitida para um espelho e a outra parte é refletida para esse espelho de cima. Depois, essas luzes vão refletir nesses espelhos, voltar a se recombinar, e uma vez que se recombinam, elas são direcionadas aqui para um fotodetector, para a gente observar padrão de interferência e tudo mais. O objetivo do Maxwell-Morley com esse experimento, essencialmente, foi verificar se a velocidade da luz ela variava à medida que você promovia algum tipo de modificação de posição nos braços desse interferômetro. Entendi. Tá? Porque se ela modificasse, como ela estaria se propagando com relação ao éter, a esse éter, esse referencial absoluto, ela deveria mudar, então, sua velocidade, já que o planeta Terra está se movimentando com relação a esse éter, você tem um movimento de rotação, você tem um movimento de translação, então, o valor da velocidade da luz medida por uma pessoa que está parada na Terra deveria mudar à medida que eu mudo a configuração de posição desse tipo de interferômetro. Beleza? Uhum. Só que foi exatamente o que eles não verificaram. A velocidade da luz se mantinha constante. E daí surgem as transformações de Lorentz. A ideia das transformações de Lorentz. Uhum. E aí o Einstein usa tudo disso, ele postula que a velocidade da luz ela é uma constante universal, tá? Ele postula isso, e daí nasce a relatividade restrita, que tem, assim como toda a teoria de relatividade, você tem um conjunto de transformações que leva de um referencial parado, por exemplo, a um referencial em movimento, sobre o qual agora as equações de Maxwell, ou seja, o eletromagnetismo, conversava, na verdade funcionava. Então, realmente eu conseguia fazer essas transformações e escrever, ou seja, a pessoa que está no carro a uma altíssima velocidade, ela vai conseguir ver o eletromagnetismo da mesma forma que uma pessoa que estaria parada. Tá? Eu sei que é complexo, mas tenta acompanhar aí, pessoal. Tenta acompanhar aí. Então, essa é a ideia. Só que o que acontece? Então agora quer dizer que a relatividade de Galileu acabou, as leis de Newton acabaram? Não, não acabaram. Porque isso só vai servir para regime de altíssimas velocidades. Velocidades são frações da velocidade da luz. Beleza? No nosso regime de velocidades comum aqui, não faz diferença absolutamente nenhuma. Então, as leis de Newton, do jeito que a gente aprendeu na escola, continuam sendo válidas.
E por que eu estou falando disso, de teorias de relatividade? Porque a relatividade geral, ela nasce como uma teoria de relatividade. Mas por que ela nasce como uma teoria de relatividade? Porque até a relatividade restrita, a gente só falava de referenciais a velocidades constantes, referenciais não acelerados. Então guardem isso, referenciais não acelerados. Então o Einstein, na construção da sua relatividade geral, surge com a proposição do seguinte: não, o princípio de Mach, ou seja, qualquer lei física deve ser descrita igualmente em qualquer referencial, também deve servir para referenciais acelerados. Com certeza. Certo? Essa é a ideia. Beleza? Beleza. E é daí que surge a relatividade geral, e por isso que é esse o nome dela. Porque para você fazer esse tipo de transformação, você tem que recorrer a uns tipos de transformações de coordenadas que são conhecidos como transformações gerais de coordenadas. Beleza? Para eu sair então agora de um referencial entre aspas, parado ou a velocidade constante a um referencial acelerado. Beleza? Certo. Só que o que faz, então, dessa teoria de relatividade uma teoria de gravitação? E isso é que é incrível, Serjão. Tem uma coisa que se chama princípio da equivalência, e agora eu vou começar a colocar vocês num mundo assim mais bonito do que esse que eu falei até agora, que a gente está falando aqui, que é extremamente matemático, né, Serjão? Que é o seguinte, princípio da equivalência. Prestem atenção. E aí entra no que o Serjão falou, experimentos mentais de Einstein. Imagina o seguinte... Na época, o Einstein falava em elevador, né? Mas vamos falar aqui numa nave, tá? Vamos falar numa nave. Imagina você numa nave, você está fechado no ambiente, vamos supor numa nave, você não tem qualquer contato com o lado externo, com o exterior, tá? Você não consegue ver nada e tudo mais. Você não consegue, olha só, você não consegue diferenciar se a nave ao qual você está dentro, se ela está acelerada, por exemplo, para cima, vamos colocar assim, ou se você está sob a ação de um campo gravitacional, como o da Terra. Então, se você quer um exemplo bem do cotidiano, vai dentro do elevador, coloca uma balança dentro do elevador e sobe em cima da balança. Você clica no andar. À medida que o elevador muda a sua velocidade, ou seja, acelera, o valor medido na balança, ele muda. Muda por quê? Porque o elevador está sendo acelerado para cima. Então, existe uma equivalência entre referenciais acelerados e referenciais onde existe uma força gravitacional atuando, certo? Então, essa basicamente é a ideia. Por isso que a relatividade geral ela se transforma, ela acaba por se tornar uma teoria de gravitação. Olha aí. Muito matemático, né, Sérgio? Foi mal, gente. Muito não, mas tem que ter, porque essa parte aí ela é super importante para depois entender todo o resto aí. O senhor dá aula aí no departamento de física, né? Sim. Então, qual que é a matéria que é mais temida aí pelos alunos? Relatividade ou quântica? A resposta não é muito fácil, não. Dentro do contexto da pós-graduação, é a mecânica quântica. Ainda a mecânica quântica ela é mais temida porque ela é não clássica, né? Então, a relatividade geral, quer queira, quer não, ainda é uma teoria clássica de campos, né? Então, apesar dela ser bastante contra-intuitiva, nada se compara à mecânica quântica. Então, e a mecânica quântica tem isso também que é bastante importante. A mecânica quântica é disciplina fundamental para qualquer físico. Então, independentemente de qual área você seja, com que você for trabalhar no contexto da sua pesquisa, você, para se considerar um físico, você tem que ter isso dentro do seu fundamento. É algo absolutamente fundamental. Já a relatividade geral, ao contrário, ela já é uma teoria que só vai realmente estudar quem for trabalhar com isso, tá? Entendi. Então, por isso que eu digo, a mecânica quântica ela acaba por ser mais temida do que a relatividade geral, porque todo mundo praticamente que entra no programa de pós lá tem que fazer mecânica quântica. E qualquer pessoa que vai fazer um bacharel em física vai fazer as disciplinas de mecânica quântica também. Entendi. Né? Mas, deixando claro, a relatividade geral ela tem um grau
de complexidade que, eventualmente, mesmo que você saia de uma graduação de bacharelado em física, ainda você vai encontrar grande dificuldade em fazer relatividade geral, porque você precisa, eventualmente, até de algumas matérias que vêm da matemática, de um curso de matemática. Tá. A relatividade ela tem muito mais matemática ali envolvida. Ela tem muita matemática envolvida na parada ali. Por exemplo, assim, para você ter a coisa muito bem fundamentada do que é a relatividade geral, seria importante, por exemplo, você ter feito geometria diferencial, que é uma coisa que a gente não aprende não aprende num curso de física, de um modo geral, assim. Para você aprender, de fato, o que são esses tensores, o que é um tensor de curvatura, o que é essa coisa toda, é importante. Eu não estou dizendo que seja essencial, assim, para que você consiga trabalhar com relatividade geral. Mas para você entender a essência da coisa, que é plenamente matemática, isso é necessário. Inclusive, que vale até uma coisa, Sérgio. Cara, esses dias, eu publiquei um vídeo onde, basicamente, eu faço o seguinte, eu mostro uma prova de relatividade geral. Eu vi. E aí eu só pego e comento com as pessoas. Falo, se você não conhece símbolos, então você não sabe para além do nível de curiosidade. Mas o pessoal fica muito afetado, fica muito ofendido. Fica muito ofendido. Gente, uma coisa é você saber a coisa em nível de curiosidade, está tudo certo, ninguém é obrigado a saber. Só que para você conseguir trabalhar com relatividade geral, você precisa entender da matemática. Não tem como. Gradiente, divergente. Precisa entender disso tudo. Não tem como. Aí vem um cara lá dizendo, não, porque eu conheço alguns psicólogos que conhecem muito bem o que é essas tais curvaturas, espaço-tempo, quadridimensionais. Não conhece, porque isso é algo de resultado matemático. Tudo isso é de representação matemática. É claro que aqui a gente vai pegar mais os conceitos. Só que é importante trazer isso também. Não, eu acho que é fundamental. Tanto que só as aplicações ali da relatividade só existem porque os caras resolvem o quê? As equações. Exato. Né? As famosas equações de campo, do Einstein e tudo mais. A quântica também, né? Tem toda tem uma matemática envolvida gigante, né? A quântica, teve uma vez eu também fiz um vídeo, assim, bem assim, só porque me perguntaram lá numa caixinha, o que você precisa para aprender mecânica quântica? Eu falei, bom, além das físicas básicas, física 1, 2 e 3, cálculo 1, física 1, 2, 3 e 4, cálculo 1, 2, 3 e 4, cálculo, álgebra linear, álgebra linear ainda seria bom se você tivesse feito ainda uma mecânica analítica, uma mecânica estatística e variáveis complexas. E depois estrutura da matéria. Feito isso, aí você tem condições de dar os primeiros passos em mecânica quântica. Ou seja, você precisa ter feito quase o curso inteiro de física para começar em mecânica quântica. Então, mas as pessoas não gostam disso, cara. Elas não gostam de... Tipo, não tem problema você saber as coisas em nível de curiosidade. Mas com mecânica quântica tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente falando asneira a respeito de física quântica, né, Sérgio? Eu já falei aqui, né? Graças ao... Como chama lá o filme? Quem está... Como que é? Quem Somos Nós, Quem Somos Nós. O Quem Somos Nós é o filme aí que detonou tudo. Por quê? Primeiro que explicam o experimento errado, né, da dupla fenda de forma errada. De forma completamente equivocada. E depois porque pegaram físicos, fizeram eles a entrevista, cortaram, tiraram de contexto e no meio colocam o cara falando. E aí o cara fala assim, tá vendo? No meu vídeo lá, o professor César Lenz tá lá falando. Realmente ele tá. Só que os físicos depois ficaram putos com os caras porque isso aconteceu. Sim. Mas aí essa parte ninguém fala. E é bem típico isso, Sérgio, que esse pessoal que quer falar de física quântica, terapeuta quântico, coach quântico, eles fazem muito disso. Eles querem utilizar da ciência e do termo científico para credibilizar uma coisa que não é científica. Exatamente. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque eles tentam fazer soar como científico. E fazem exatamente isso que o Sérgio falou. Fazem cortes, eu já vi vídeos desse no YouTube, enfim, fazem cortes de físicos falando, só que eles pegam um cortezinho ali, porque eles acham que não, se ele falar isso aqui vai ajudar na nossa retórica. Exatamente, principalmente a galera aí, para quem não sabe, né,
os coach quânticos, eles adoram o tal do cocriar. Nossa, cocriar. Hã? Vamos cocriar. Vamos cocriar. Outro dia eu vi na internet uma mulher falando que cocriou uma vaga no estacionamento, cara. Cocriou uma vaga no estacionamento, cara. Tipo, maluco. Ela disse que ficou pensando e que as energias quânticas fizeram surgir uma... Ah, maluco. Para com isso, cara. Tá, não dá, né? Você tá pior que a Marvel, mano. Para com isso. Eu gosto da Marvel, tá? Mas... multiverso da vaga do estacionamento, mano. Que isso, se liga. Vale muito comentar sobre buracos negros. Que o cara, todo mundo associa buraco negro ao Albert Einstein. Só que isso é uma injustiça. Porque não foi o Albert Einstein que propôs a existência de buracos negros. Foi quem? Foi Karl Schwarzschild no artigo que ele publicou em 1915 e artigo que ele escreveu, vejam vocês, o cara escreveu esse artigo enquanto ele estava em trincheira na Primeira Guerra Mundial, cara. Depois ele foi parar em hospital e aí ele continuou escrevendo ali o artigo, tá? Mas naquele primeiro momento ele não chamou aquilo de buraco negro, na verdade... Estrela negra, né? Não é? Não, Estrela Negra ainda é um pouco mais antiga. A ideia de Estrela Negra ainda é um pouco mais antiga. Na verdade, a grande contribuição dele foi a seguinte, foi a primeira solução analítica das equações de Einstein, onde ele assumiu um objeto esférico, simetricamente esférico e estático. Depois disso, só lá em 1964, as coisas se desenvolveram. Oppenheimer se envolveu nisso, que ele mostrou que estrelas supergigantes e tal, elas colapsariam a um buraco negro, teve envolvimento de Oppenheimer e outros. E depois, mais lá para frente, o John Wheeler, que é um dos físicos que eu mais gosto, ele cunhou o nome. John Wheeler é o cara das placas tectônicas. É o cara das placas tectônicas. Eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha mexido com isso também. Sim, ele é o cara que descobriu aí as placas tectônicas. O cara é incrível. Você vê, o cara tá em tudo. E foi ele que cunhou o nome buraco negro. Porque já existia a concepção desse horizonte de eventos, de onde, uma vez que é ultrapassado, nada consegue sair de dentro desse horizonte de eventos. Aí o cara inventou, isso é um buraco negro. Passou ali, já era. Aí... Depois a gente pode falar sobre buracos negros, de repente até em outro programa, né, Sérgio? Como a gente... Não, vamos fazer depois que é a consequência aí geral, né? Da relatividade, falar de buraco negro, estrela de nêutrons, vamos falar de... Ondas gravitacionais também e tal. Mas tem uma coisa muito interessante, né, que acho que ela não comentou, que é a tal da dilatação temporal. Isso, dilatação temporal é excelente. Né? Exatamente. Vamos lá. Vamos recorrer ao filme Interestelar, que é a coisa que mais se aproxima de todo mundo. O que aconteceu com o Cooper? Vamos citar aquele primeiro exemplo. Então você tem o Cooper e a doutora Brent, que eles estão dentro de uma nave, certo? E aí eles pegam uma outra nave ali, tem a nave mãe, esqueci o nome da espaçonave ali. Mas aí eles saem da nave e se aproximam do planeta Miller, certo? Isso. E aí, quando eles voltam, eles têm problemas lá no planeta Miller. No relógio deles, eles ficam ali por volta de 2 horas. Quando eles voltam, passou, se não me engano, 27 anos para o cientista, que eu nunca lembro o nome dele, infelizmente, para o cientista que ficou na nave. Então, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Isso é muito importante pontuar, porque eu já vi gente... divulgando coisas assim, é por conta da velocidade do planeta em torno... Não tem nada a ver com velocidade do planeta em torno do buraco negro, nada disso. É porque a gravidade era muito intensa. Então, a curvatura espaço-temporal, que é a gravidade no contexto da relatividade geral, era muito intensa. Então, essa curvatura espaço-temporal dilata o tempo. Então, o tempo para o Cooper e para a doutora Brent naquele planeta passou muito mais lentamente do que para o cara, comparativamente ao cara que ficou na espaçonave, tá? Gravidade faz isso, ela dilata o espaço-tempo, beleza? Essencialmente é isso.